5, 4, 3, 2, 1, 0. Alô pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André Costa e sou do programa Aliança Galáctica. Tudo bom com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é referente a uma dúvida que não é só, no caso aqui do Miguel Galante, que é um participante aqui do canal, mas eu acho que é a dúvida da grande maioria das pessoas. A pergunta dele, que ele havia escutado, assistido um vídeo do Rodrigo Romo, em que ele comenta a respeito dos corpos criogênicos, em que a grande maioria se encontrava em cidades intraterrenas, sendo que uma delas, a principal, seria Agartha, em que existiam outras realidades dentro do planeta Terra. E ele ficou confuso com relação a isso, porque na percepção dele e de muitos, a dimensão em que a pessoa vive, ela é a única e é absoluta, tá? E isso acontece por vários motivos, que eu vou descrever aqui alguns, não necessariamente na ordem que eles vão ser colocados, mas vocês vão passar a ter uma ideia a nível de percepção como isso ocorre na nossa realidade 3, 4D, tá? Bom, o que acontece? Vamos aqui dar um exemplo, que um dos primeiros deles, a nossa falta de percepção é devido ao longo tempo decorrido dentro dessa simulação. É como se nós fôssemos ficando anestesiados devido à profundidade e à qualidade, até vamos chamar isso aqui de um videogame, em que depois de um determinado tempo, a gente literalmente perde a consciência de si. Tá? Isso tudo eu vou preparar antes de entrar propriamente na dúvida do Miguel. Tá? Então eu mesmo já tive a oportunidade de ver, isso também não é algo difícil de se verificar. Lá para o início dos anos 2000, quando os games tomaram uma outra, digamos assim, através de outra tecnologia, uma outra vertente, principalmente adolescentes com aquela cara de pastel, totalmente absortos num videogame que se passava na tela da TV. Isso que os videogames do início do ano 2000, vocês imaginem agora um videogame, não só da nossa década atual, mas videogames de civilizações que estão centenas e milhares de anos à nossa frente a nível de tecnologia. Como é que mais ou menos a coisa se processa? Veja bem, no videogame comum, você tem o videogame que ele se desenvolve através de um console, e esse console transmite todo o videogame para uma tela de TV, e ali o jogador interage com aquilo. Só que ele está fora, do videogame. Dentro dos videogames das civilizações mais adiantadas, o que acontece? O console é uma espécie de um supercomputador de processamento quântico, quer dizer, ultra veloz, que funciona também através de uma inteligência artificial. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porém a coisa mais importante que vocês têm que ficar em mente é que, ao invés desse jogo ser reproduzido numa tela de TV, ele é reproduzido dentro da sua mente. E isso faz toda a diferença. Depois a gente vai ver como é que isso se processa. Então, esse videogame, ou a gente chama também de holograma, ou simulador, ele sendo gerado dentro da sua mente, faz com que você tenha uma percepção
muito, mas muito mais profunda em comparação com você vendo esse vídeo passar dentro de algo externo, como a própria televisão, né? E o que é mais interessante é que a imagem e o som são os da própria natureza, tá? Então a natureza em si, você não pode chegar e dizer que ela é um holograma, né? Porque ela existe, tá? O holograma, ele passa a ser, na verdade, aquilo que o sistema ou matriz de controle passa a fazer com que você acredite, e toda a sociedade, logicamente, e com isso se desenvolva uma estrutura que, na verdade, é algo pré-fabricado antes, pelas inserções de dogmas sociais, religiosos e por aí vai, tá? Então, esse é um dos principais motivos de nós, aqui na 3D, não percebemos que estamos dentro de um holograma, tá? Um outro fato que corrobora com isso é o esquecimento das inserções anteriores, né? Seriam, pelas religiões, as reencarnações, as vidas anteriores das quais nós não lembramos. E, fazendo uma analogia com o videogame, você não lembra das partidas anteriores. Com isso, quando você reinicia uma partida, né, se você não tiver a lembrança delas, você não vai nem saber exatamente em que ponto daquele jogo você, de repente, perdeu sua vida, sofreu um game over, né, e teve que reiniciar. Diferente de quando você realmente joga um videogame, em que você vai aprendendo com as etapas em que você perde de início e depois aquela perda nas etapas te gera, né, um aprendizado para que você consiga ultrapassar aquela fase e pule para uma outra fase da partida, tá? No nosso caso, isso não acontece. Muitas das vezes é aí que entram também, novamente, os dogmas sociais, tá? Toda a estrutura socioeconômica política que geram, né, situações de polaridade, de conflito. Após o desencarne, geralmente entram também muito forte as questões religiosas, pela questão da culpa por você ter sido assim ou assado, sendo obrigado ou não pelo sistema reinante, né, social reinante, em que você acredita no karma e com isso você mesmo, tá, se voluntaria a retornar para isso. Uma coisa tem que ficar clara, tá? Isso já foi dito em outros vídeos lá do canal. Não há obrigação, ninguém te obriga a voltar. Isso faz parte da regra do simulador. Você não pode obrigar, porque você tem que dar chance, né, para as almas, por si só, saírem da matriz de controle. Só que, como eles não podem obrigar, o que eles inventam? Mentiras, fake news, né? Criam estruturas que te fazem acreditar e seguir uma determinada ordem. Quando aquilo é, de uma certa forma, corrompido pelas almas por conta da própria pressão do sistema, eles embutem a culpa através das religiões e do karma e você escolhe voltar para redimir, tá? Muitas das vezes, situações que você nem participou, tá? Então, isso é um detalhe. Bom, um outro também, né? A impossibilidade de uma analogia, digamos assim, mais abrangente, devido à falta de base de dados, gente. Isso é uma coisa assim, muito complicada, porque a maioria das pessoas, elas não gostam de estudar, de se informar. Eu já ouvi diversos absurdos, né, de pessoas que dizem que não tem tempo para assistir 5 minutos de vídeo, né, porque existem muitos assuntos para serem abordados. As pessoas só têm a ponta do iceberg, né, como conhecimento. E isso dificulta muito, porque existem muitos assuntos que eles só passam a ser entendidos e percebidos pelas pessoas caso elas possuam base de dados para desenvolver isso. Aquilo que você desconhece, você não procura, tá? Isso é muito óbvio, tá? Mas é uma das armadilhas também do sistema de controle.
Muitas pessoas chamam isso de falta de foco. Quer dizer, existem vários motivos e várias maneiras, né, de você entrar ou não ter essa base de dados, né? O grau de assimilação, né, do simulador, no caso, ele é tão profundo que as analogias precisam ser dosadas em exemplos muito simples para os mais complexos. Quando você começa a desenvolver uma base de dados, muitas das vezes a gente se depara com literaturas, com vídeos, né, de outras pessoas, em que, lógico, né, existem inúmeras pessoas em graus diferentes de conhecimento. E quem produz vídeo, quem produz esses assuntos, ele não tem exatamente a ideia de quem vai estar assistindo naquele momento. Por isso que é importante as pessoas irem nos canais, observar os vídeos anteriores, né? Mas a falta de dados, base de dados, né, dificulta tudo isso. Então, muitas das vezes, essas pessoas precisam, né, de uma analogia bem simples para que elas comecem, aos poucos, a desconstruir toda aquela percepção que elas tinham de determinado fato e poder ir inserindo novos para que elas possam avançar. Então, todas as analogias que eu aqui no canal já criei em vídeo, tá? Elas não podem ser entendidas como algo literal, tá? Elas só são, digamos assim, modelos, né, analíticos, modelos mentais, até para que cada um possa, dentro daquela analogia apresentada, poder criar um clique. Por isso que alguns acham fantásticas certas analogias e outros nem tanto, outros nem percebem, né? Eles nem conseguem concatenar, por conta da base de dados. É aí também que muitos se perdem, acham que tudo é fake, que é engraçado que sem base de dados chamam quem fala de maluco, né? Quer dizer, é umas coisas assim completamente incoerentes, que eu também abordo isso com relação a alguns vídeos que falam a respeito das pessoas sem alma, né? Não vou entrar também nesse detalhe, isso está lá no canal lá no canal de membros e alguns vídeos, né? Poucos vídeos no canal aberto aqui do YouTube, tá? Mas são coisas que explicam, detalhes que explicam o comportamento, né, e a situação perante as pessoas dentro desse nosso contexto atual, né? Aí vem a questão da matriz de controle, né? A matriz de controle, como eu disse aqui uns minutos atrás, é todo um sistema criado, né, para dar contexto a um holograma implantado dentro da sua mente, tá? Porque a gente não consegue se ver dentro, né, disso, a gente só consegue imaginar fora, né? Mas nesse exato momento aqui, nós estamos vivendo dentro de um contexto holográfico, dentro da nossa mente. A gente acredita, você já nasceu nisso. Os seus pais ensinaram assim, o sistema educacional ensinou assim, toda a sociedade ela reforça isso e ai de quem é contra, né? Porque, logicamente, no sistema prisional que é a Terra, não há objetivo algum de dar facilidade ao prisioneiro em escapar, né? Mas o cenário, ele é real. Ele é misturado com hologramas e a parte real, o que torna mais difícil, né? Há um tempo atrás, por questão de base de dados e analogias, né, eu tinha muito em conta, como exemplo, né, o seriado Star Trek, principalmente o da nova geração, em que dentro da nave existia uma ala, um setor específico, uma sala que chamavam de holodeck, né? E ali os personagens interagiam, né, com hologramas e a coisa era muito realística, entendeu? Eles sabiam porque eles tinham ciência disso. Assim como se você soubesse disso aqui também, você ia interagir normalmente, vivendo uma experiência, porém sabendo delas. Só que tinha um detalhe ali, né? O holograma ali era algo em que o cenário era completamente produzido fora da mente da pessoa, tá? E isso, lógico, com o tempo, né, eu tive que
pensar, raciocinar de forma um pouco mais avançada, de forma a entender isso dentro do nosso contexto de vida, tá? Porque o conceito de holograma da Enterprise, ele não se encaixa totalmente dentro do nosso padrão de vida. Então vocês percebam, né? Se eu fosse comentar com vocês que a sua vida, a nossa vida, é exatamente o holograma da Enterprise, estaria ali fadado ao fracasso. Mas ele pode sim ser usado, tá, como um ponto de início para o entendimento do que acontece conosco aqui. Porém, ele não fecha todas as questões, tá? Então isso também é importante, né? Então, essa mistura entre holograma ficcional e a nossa realidade, logicamente cria, né, um realismo fantástico em tudo isso, que te faz ficar cada vez mais inserido dentro da matriz de controle. Você vive nela e para ela, né? Então a gente vê hoje aí um mundo em que as pessoas, elas realmente estão ficcionadas, né, em ganhar dinheiro, em perder, desperdiçar o próprio dinheiro que ganha, né, com um monte de besteira, com um monte de bobagem, ficando cada vez mais prisioneiras desse sistema que é um círculo vicioso, né? Bom, as almas, né, e os personagens da matriz de controle assumem um papel estipulado pelas configurações da Matrix, né, que é a sociedade, religiões e etc. Veja bem, gente, eu falo as almas e os personagens da Matrix, tá? Isso também é algo que tem que ficar, ou começar a ficar claro, porque existem, tá, espécies, como eu comentei numa live no canal do Flávio Vale, existem dentro aqui do simulador espécies de assistentes virtuais, que seriam o quê? Tá? Eu comentei com vocês que a tecnologia desse suposto videogame em que nós vivemos, aplicado por civilizações avançadíssimas, eles têm uma tecnologia, né, tão sofisticada que dentro da nossa percepção, o problema é a nossa percepção, a gente não consegue concatenar com isso, ou perceber isso. Tá? Agora vocês imaginem o seguinte, a nossa base de dados em relação ao que é a vida, ela está muito atrelada ao corpo biológico, que eu chamo de unidade biológica. Tá? E a gente acredita, né, que só alguma coisa que vem da fonte criadora, em que nós não temos a mínima ideia de que seria essa fonte criadora, é que habita corpos biológicos, e isso é a vida, é o que Deus criou, como muita gente coloca, né? E, obviamente, a coisa, ou a matriz de controle, ela se prevalece dessas crenças, dessa ignorância, né, por conta de base de dados, com relação a como essa estrutura ou videogame funciona, tá? Mas uma coisa que já foi dita no canal, já foi dita em lives, já foi comentada por outras pessoas também, tá? É que existe a tecnologia em que você pode inserir uma inteligência, tá, artificial dentro de uma unidade biológica. Tá? Existe tecnologia para isso. Por isso que nós afirmamos que existem pessoas vivendo entre nós sem alma, tá? Que são pessoas que você olha, elas têm um corpo como você tem. Só aí a crença das pessoas já está completamente assimilada, né? Ela acredita porque vê um corpo, né? Sendo que o que habita aquele corpo, tá, é uma espécie de software. Mas veja bem, gente, tá? Mais uma vez avisando, vocês não podem levar isso de forma literal, fazendo a comparação com nossa tecnologia. Quando eu digo um software, vocês não fiquem imaginando que tem um pendrive ou tem ali dentro algum mecanismo. Não, gente. Essa inserção, essa transmissão de dados, ela é feita de forma energética, tá? É uma tecnologia muito avançada, em que você, logicamente, sem base de dados, você não consegue distinguir o que é verdadeiro uma alma de origem monádica de uma alma, né? De uma alma não, né? De uma unidade biológica ocupada por uma
por um programa, né? Seria basicamente isso, né? E as bases de dados corrompidas, né? O que acontece com isso? A falta de informações, né? Informações que também são corrompidas. Você já tem falta de informações. As que se apresentam muitas das vezes estão corrompidas para te manter, né, sem informação. Porque uma coisa é quando você não quer buscar informação, então o sistema nem tem trabalho com você. Mas quando você começa a buscar informações, isso se torna algo perigoso. Então você coloca verdades dentro de mentiras, mentiras dentro de verdades, cria uma salada e, obviamente, isso dificulta muito, né, o conhecimento, né, a busca do conhecimento pelas pessoas, e muitas, por várias razões, acabam até desistindo, né, no meio do caminho devido a tantas decepções. Uma coisa que eu deixo como uma dica: vocês têm que estudar, têm que correr atrás de informações sem apego, tá? Porque muitas das vezes, já aconteceu comigo, até com Zacarias Sitchin, né, dos Anunnakis, por conta de você ler alguma coisa e, lógico, você está lendo aquilo, por que a pessoa iria mentir ou iria omitir certas informações? E é o que acontece muitas das vezes, né? Porque existem muitos agentes do sistema que estão inseridos dentro dessas descobertas para gerar um atraso, né, na base de dados e um atraso cognitivo da nossa sociedade atual, tá? Então, essas faltas de informações, as informações corrompidas e esses agentes do sistema, né, que mais uma vez já expliquei até em vídeos do canal e lives, que pululam, né, dentro da nossa rede de informação do nosso ao redor. Inclusive, cara, esses agentes ou fazem parte até desses corpos biológicos sem almas, tá? Muitos deles têm dentro de si uma programação específica para combater de forma involuntária até, tá? Porque eles são programas, tá? Eles combatem até as pessoas que querem ser diferentes. O mais assim delicado desse assunto todo é que esses agentes, eles podem estar dentro das nossas próprias famílias. Na verdade, a grande maioria deles estão, tá? Mas eu também não vou entrar nesse assunto agora, porque ele já foi visto em vídeos anteriores, e senão isso aqui ia ficar muito grande, né? Então, eles fazem toda essa sorte de pressão. Aliás, como já falei, seguindo, né, a programação do sistema como qualquer software, né? Então, assim, existem outros motivos, como eu já falei isso, como eu já comentei isso, que eu acabei de falar aqui. Ele não tem que seguir uma ordem, né, sequencial, cronológica, tá? Ele foi simplesmente colocado de forma aleatória. Foram somente alguns, existem muitos outros, né, que vocês mesmos têm, assim, eu acho que seria o dever até de começar a procurar desenvolver também isso dentro da mente de vocês. Isso é importante. Vocês não podem ter a mim ou qualquer outra pessoa como uma espécie de passador de informação de copia e cola, tá? Vocês absorvam aquilo, façam uma análise e desenvolvam também a sua própria percepção. A saída da Matrix, tá? Não depende de mim, não depende de outro palestrante ou guru, seja lá o que for qualquer. Depende de vocês, tá? Na hora que vocês tiverem que sair daqui, o que vai tirar vocês é a percepção cognitiva de vocês. Não adianta você copiar e colar a perspectiva de outra pessoa, porque não vai adiantar, tá? É aí que se cria, o sistema cria o fanatismo, para justamente continuar prendendo essas pessoas, a necessidade de ouvir uma pessoa, de ficar acompanhando cegamente um canal, de achar que tudo só vai funcionar se o fulano estiver presente. Esse é o maior engodo. E muitas das vezes não é provocado pelo fulano, a própria pessoa se coloca nessa posição. Na maioria das vezes é a pessoa que se coloca, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E esses motivos acima são só alguns, tá? E se apresentam como, assim, dispostos numa espécie de circunferência, né? Todos interligados numa realimentação contínua e dinâmica, né?
em que ali não existe o primeiro, o segundo ou o terceiro, né? Você é inserido dentro daquele círculo e na hora que você é inserido, o que tiver ali se apresentando primeiro é aquele que você tem o primeiro contato. No final do círculo, você vai ter o contato com todos esses motivos, né, que somados vão dar todo esse imbróglio, né, da matriz de controle que nós temos aqui como exemplo atualmente, né? Então, sabe, bom, por onde se começar, sempre terá um resultado final, aprisionamento, né? Então, não interessa por qual parte da matriz de controle você chegou naquele exato momento sendo inserido através da reencarnação dentro de uma unidade biológica. Sempre vai te levar ao aprisionamento se você não começar a tomar consciência disso. Bom, vamos então voltar para a pergunta específica, né, do Miguel, que é com relação a se existem outras realidades paralelas na Terra. Essa pergunta dele, né, ela carece de uma base de dados de entendimento do que seria um multiverso, né? A nossa física quântica ela já trata disso já há algumas décadas e isso tem que ser estudado pelas pessoas para que elas possam entender o ambiente ou os ambientes, né, em que cada alma é inserida dentro de um contexto experimental, no nosso caso aqui 3-4D, e das maneiras, das várias, inúmeras maneiras que isso acontece, tá? Deixando claro que o nosso universo, como nós entendemos, ele é algo que está em completa transformação, transformação, por conta das bases de dados dentro das experiências que são enviados para a fonte que tudo é. Então, se algo, né, que está em construção dentro da nossa percepção, é algo que basicamente teve um início, né? Isso aqui, dentro da nossa percepção, a gente não consegue ver porque nasquelas regiões da fonte, tudo é atemporal, mas nós não temos como reproduzir essa vivência dentro do plano bariônico, tá? Mas isso também está explicado lá em alguns vídeos e lives que eu já tive a oportunidade de fazer, tá? Então, para resumir, tá? Existe sim um multiverso e ele é formado por várias dimensões e realidades paralelas, né? As dimensões, elas são formatadas pelo decaimento da velocidade vibratória de certas energias, tá? Que também já foram comentadas, não vou entrar nesse contexto aqui, e que vai se formando essas realidades como se fossem camadas, como se fossem profundidades dentro do mar, né, em que você tem que se preparar para cada uma delas, porque o efeito que elas produzem dentro do corpo biológico vai variando conforme a profundidade. A mesma coisa com relação ao decaimento da energia desde a fonte criadora. Tá? Então você vai criando supramônadas, depois elas se dividem em mônadas e a vibração, né, vai desacelerando, não é decaimento por coisa negativa, ela vai desacelerando e as experiências vão se, digamos assim, dinamizando em outras estruturas, até que chegam essas energias, ou essas consciências, redes neurais, numa estrutura que a nossa física convencionou como universo bariônico, universo físico. Um dos conceitos assim errados que a maioria das pessoas tem é que elas acham que o universo físico, o mundo físico, é somente esse que nós vivemos dentro dessa frequência. E a nossa física, através de experimentos no CERN, lá no Coliseu de Hadrons, né, lá na Suíça, já demonstrou que não. Existem faixas frequenciais em que você tem outras realidades de vida, existência se apresentando, tá? Uma alma pode estar numa ou pode estar na outra, tá? Isso, para quem nunca teve acesso a esse conhecimento, é complicado, porque aí você não consegue entender o restante. Viagens no tempo, viagens entre realidades paralelas, stargates, né, ou portais interdimensionais, né, portais entre realidades,
uma coisa são dimensões, outras coisas são realidades paralelas. Então, vamos dizer que existem aqui 9 dimensões que fazem parte do que nós entendemos como matéria. Tá? Então, não existe somente a nossa 3, 4D, existem outras que, a princípio, dentro desse nosso superuniverso, vai até 9D. Tá? Em cada uma delas há subdivisões, que são subdivisões frequenciais dentro da mesma dimensão. Por exemplo, né, convencionamos que nós estamos na 3D. Então você tem a 3,1, 3,2, 3,3, né? E aí você vai até a 3,12, antes de você pular para a quarta. Tá? Cada uma dessas é uma faixa frequencial que é entendida como uma realidade paralela. Tá? Então, muitas das vezes, você pode estar ocupando numa encarnação uma faixa e na outra. E as experiências que são realizadas em cada frequência dessa, elas podem ser muito similares, nunca igual, similar ou completamente distintas. Então, isso tudo tem que levar em conta. Tá? Quando o Rodrigo comentou num vídeo dele, né, que os corpos criogênicos estavam depositados em Agartha, tá? Isso remonta a milhões e milhões de anos atrás, onde a faixa dimensional do planeta, tá, onde se desenvolvia a vida naquele momento, não abrangia ainda 3, 4D, era tipo 5, 6D. Tá? Agartha, tá, era e é dessa dimensão, não é nem realidade paralela, é dimensão, tá? Em que ali se tem seres, se tem vida se desenvolvendo da forma experiencial. Tá? Os corpos criogênicos, que, como são chamados, são o quê? São consciências, são seres, né, que podiam ser pleiadianos, arcturianos, sirianos, né, seja lá capelinos, né, em que eles viviam numa faixa dimensional de 5, 6D, né, e que quando eles vieram para a Terra, que começaram a criar o simulador Terra 3, 4D, tá, de aprisionamento, eles, logicamente, aqueles corpos que foram desenvolvidos biologicamente para a dimensão de 5D, por exemplo, eles não conseguiriam atuar na de 3, 4D, em que as leis e toda a configuração ela é completamente diferente. Então não tem como você chegar e tentar forçar o funcionamento de algo dentro de um ambiente completamente diferente daquele para qual ela foi criada. Então, o que se fazia ali? Assim como o filme Avatar, né, esses corpos eram deixados em estado de animação suspensa, alguns chamam de criogenia, né, dentro de casulos, e através de tecnologia se transmitia a mente da pessoa para unidade, aí disse que era para um simulador. O simulador, no caso, já é o próprio planeta 3, 4D. Aquela rede neural que é verdadeira, era transmitida para dentro de uma unidade biológica, para viver dentro do cenário Terra daquele momento, tá? Que não tem nada a ver com o cenário, as configurações, inclusive geológicas, continentais que nós temos hoje. Tá? Então, veja bem, aí já fica basicamente escrito, né, que existem, né, realidades paralelas. Tá? Existem, e não existia somente uma. Tá? Então, digamos assim, uma consciência em criogenia, ela poderia participar de um experimento de uma civilização da Federação em tal frequência, vamos supor, a 3,1 é o pleiadiano, a 3,2 é o arcturiano, a 3,3 é o siriano. Né? Isso tudo são realidades paralelas. Então, uma alma, ela podia ser, ou começar a ser inserida no 3,1, ela ali tinha uma experiência, depois ela abandonava aquela unidade biológica, pegava uma outra, ia para 3,2 e assim poderia se processar a coisa. Tá? Como são frequências e não dimensões diferentes, muitas das vezes você pode ir de corpo físico mesmo, entendeu? Entre uma realidade e outra, contando que as características geológicas daquela
frequência daquela realidade paralela, ela seja condizente, ou seu corpo, né, biológico seja condizente com o que você vai encontrar ali. Se você hoje respira oxigênio, se você tiver uma realidade paralela em que haja o metano, né, como o principal gás na atmosfera, logicamente sua unidade biológica ali vai sofrer uma pane, né? Então, vejam bem, vocês têm que ter isso em mente, essa percepção, esse entendimento com relação a isso, né? Então, como eu disse, né, a maioria dos corpos criogênicos, eles pertencem a 5D, né? No nosso caso aqui da Terra, a maioria era exilado, né, que já vieram com problemas, né, de adaptação, de dualidade, de polaridade extrema lá nos mundos deles, e que eles destruíram, né, os seus próprios mundos e tiveram que ser realocados aqui para tentar corrigi-los. E isso foi antes da Terra virar um sistema prisional, tá? Então, hoje, obviamente, essa correção hoje ela não funciona, está longe até de ser aquela programação original que foi proposta no início, né, para tentar a recuperação daquelas consciências, daqueles seres, né? Então, o simulador Terra, então, ele opera em 3, 4D, portanto, necessita, né, de um avatar específico para essa dimensão, tá? Então, é basicamente assim que funciona a questão aqui do simulador. E, como eu acabei de mencionar também, gente, foram desenvolvidas dezenas de programas pelas federações, tá? Agora, seja de caráter a recuperar essas almas, seja de caráter para se desenvolver ou estudar as unidades biológicas que são produzidas aqui, na possibilidade de levá-las para outros orbes a nível de colonização. Então existem, né, vários motivos, né, em que um planeta desenvolve vidas dentro da sua realidade paralela, das suas realidades paralelas, de forma a ter um objetivo que foge, na maioria das vezes, à nossa realidade ou à nossa compreensão, né? Então, eu espero aí ter respondido, né, em parte, a dúvida aí do nosso amigo aí, do Miguel, né, e que vocês possam, inclusive, assistir, maratonar ali, principalmente os vídeos mais recentes do canal, um aprofundamento mais a fundo, um aprofundamento, né, tá redundante, né, um aprofundamento desses assuntos. Eles estão, logicamente, no canal de membros, em que eu desenvolvo algo ali, na expectativa de que os membros, né, que são pessoas que se interessam por um conhecimento um pouco mais aprofundado, assistam também os vídeos anteriores, tá? Para que vá se desenvolvendo. Você, quando ingressa dentro dessa nossa estrutura educacional, você não ingressa na universidade direto, né? Você passa pelo primário e assim você vai galgando percepção e conhecimento, ou conhecimento e percepção, para que você consiga entender as coisas que são colocadas mais na frente. Gente, a nossa situação ela é muito similar, tá, a filmes, inclusive os filmes dão vários insights com relação a isso, sendo que se você não tem base de dados, você assiste o filme como filme. Quando você já tem um conhecimento daquilo, o filme toma outra característica. Para o Miguel e para todos os que assim têm esse tipo de dúvida, tá? Que eu me lembro agora, um filme excelente para se pesquisar sobre isso, é o filme A Origem, do DiCaprio, né? Que eles ficam perdidos num sonho dentro de um sonho, tá? É só começar com base de dados a tentar entender o que aquele filme quer dizer. Veja bem, gente, nunca interpretem de forma literal. Ali está uma parte da informação que você precisa ter como base para começar a se desprender. Ainda nos carecem muitas referências, muitas informações, inclusive preparo mental tecnológico, né? Você não ia conseguir conversar isso hoje com alguém da Idade Média.
entendeu? Você não conseguiria falar de máquina fotográfica, de computador na Idade Média, então teve que chegar até esse nosso atual desenvolvimento tecnológico para que certos assuntos pudessem ser abordados de forma mais complexa, entendeu? Um pouco mais avançada, mas mesmo assim ainda é parte, tá, da informação, tá ok? Então, gente, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela atenção e pela participação de todos aí no canal. Grande abraço.